Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos continuar o estudo iniciado na semana passada. Vamos finalizar hoje. E eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 11. O texto sagrado nos diz assim: portanto, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. Paulo, ele está escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele faz uma coleta para os cristãos pobres da Judéia. E dissemos aqui semana passada que o estudo sobre dízimos e ofertas muitas vezes é esquecido, negligenciado nos púlpitos, e há uma razão de que as pessoas lá fora terminem confundindo bastante o entendimento mesmo de alguns crentes, por falta, talvez, de uma busca mais sincera, correta, à luz das Escrituras, também porque o combate a esta bênção é muito grande. Explicamos também, no estudo da semana passada, que toda riqueza procede de Deus. Toda riqueza que vem de forma honesta, toda riqueza que vem de forma pura, toda riqueza que vem sem comprometer a alma, sem que a pessoa tenha que desgastar a sua saúde, sem que a pessoa tenha que sacrificar a sua família, sem que a pessoa tenha que destruir o seu casamento. Enfim, a gente mostrou que a verdadeira riqueza, ela vem de Deus, e que prosperar não é apenas ter riquezas de bens materiais, mas, sobretudo, a verdadeira prosperidade inclui o bom relacionamento com Deus, que traduz em paz, em alegria, em desfrutar do amor de Deus, da filiação divina, de ter o nome escrito no livro da vida, de juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Mostramos isso à luz da Bíblia, que o problema não é a riqueza, e sim o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, e que por eles, os que querem ser ricos, se corrompem. E mostramos também que a ganância é insaciável, assim como os olhos não se cansam de ver, assim também quem tem quer ter mais sempre. É uma corrida absurda. Mostramos também que os que mais têm são os que mais se corrompem para terem mais. E o grande exemplo está no nosso país. Corrupções sucessivas, roubos e mais roubos, e cada vez os meninos traquinos são criativos para roubar, não é? E inventaram até, mais recente, de roubar os aposentados. As pessoas que mais têm dinheiro no país, os homens da mais alta instância, das mais altas instituições, estão apodrecidos por conta da ganância, de quanto mais têm, mais querem, e se multiplicam as formas de corrupção, de roubo, de bandidagem, e agora, né, principalmente com o escândalo do Banco Master, envolvendo as mais altas cortes do nosso país. Isso porque
o dinheiro, ou o amor ao dinheiro é insaciável. E quanto mais se tem, mais se quer. E a gente prova na Bíblia que, e mostramos semana passada, que esta ganância ela não vem de Deus, é uma obra da carne. A riqueza, segundo Deus, ela é uma bênção. E mostramos que na Bíblia nós temos vários homens e mulheres bem-sucedidos e que usaram as suas riquezas para glorificar a Deus. A exemplo de Abraão, muito rico, a exemplo de Jó, mostramos que se você for pegar os bens de Jó da sua época e trazer aos dias atuais, Jó seria um multimilionário. Se contextualizar, nós teríamos em Jó isto. Temos um exemplo de José, que mesmo sofrendo no primeiro estágio da sua vida, no segundo, ele foi ou se tornou um grande administrador no Egito e foi muito bem sucedido. Vemos Jacó, vemos também no Novo Testamento homens e mulheres bem-sucedidos, a exemplo de José de Arimateia, senador da República na época, e que então solicitou o corpo de Jesus e o sepultou num sepulcro virgem. Temos mulheres da alta sociedade da época de Cristo que financiavam o ministério de Jesus com as suas ofertas, contribuições, e que esses valores pagavam as passagens e a alimentação de Jesus e os seus discípulos. Tudo isso nós mostramos aqui na semana passada, que o problema não está no dinheiro em si. Quando o dinheiro é um servo, ele vai servir bem às necessidades. Mas quando ele se torna senhor, e Jesus deu nome a isso, chama o dinheiro, quando ele se torna senhor, de mamon. E quando ele se assenhora de uma pessoa, essa pessoa é capaz de se corromper, se vender. E é por isso que pessoas vendem seu próprio corpo, é por isso que pessoas, homens malignos, traficam seres humanos para ganharem dinheiro e também para praticarem as suas orgias, e por aí vai. O dinheiro corrompe. Quando sobe a mente, a cabeça, a pessoa endinheirada, ela se acha muito poderosa, acima da lei, acima dos outros, e a gente percebe isso até no próprio dia a dia, na nossa cidade. Basta você sair no trânsito, e quando o camarada, você vê uma pessoa bem-sucedida, basta ele estar de posse de um carro, né? Um carro possante, que o sujeito já se acha melhor do que os outros e desrespeita as leis, não é? Interrompe trânsito para ficar batendo papo. Quem quiser que reclame, não é porque, não é, a condição financeira já subiu para a cabeça e muitas coisas ruins terminam acontecendo. Por dinheiro, pessoas matam e morrem, se sacrificam, destroem a sua própria vida, sua família, e nós mostramos tudo isso na semana passada, mostrando também que quando uma pessoa é bem-sucedida, segundo as 3 regras de John Wesley, ganhe o máximo que você puder, seguindo, portanto, os princípios bíblicos, sem comprometer a sua fé em Cristo, porque muitos, quando terminam comprando a segunda camisa, enquanto tem uma só, está crente, mas depois que compra a segunda camisa, já se acha melhor do que os outros. Nem Deus para ele ou para ela não serve mais. E olha para as pessoas de cima, aí embaixo está fazendo frio ou calor, ele já se acha o último biscoito do pacote. Então, o problema não está na riqueza nem no dinheiro. O problema está na falta de maturidade para lidar com ele e, portanto, no amor ao dinheiro. Mas, na semana passada, não deu para a gente finalizar, que era o objetivo, de mostrar um pouco o outro lado desta moeda. Quem está liberto por Cristo e não é dominado pelo dinheiro ou pelas riquezas, mas sim a domina e entende que tudo que temos em nossas mãos vem de Deus, então o comportamento é diferente. E no texto que nós lemos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11, nós encontramos aqui alguns ensinos bíblicos, e haja vista que Paulo está fazendo aqui um ensino à igreja de Corinto sobre oferta, sobre o ato de semear, inclusive na vida de outros, porque neste caso ele estava fazendo uma coleta para levar mantimentos para a igreja de Jerusalém. E então ele nos ensina sobre a generosidade no texto em apreço. Antes de continuar, queremos mandar um alô especial para os irmãos que estão na nossa live, nos acompanhando, e também
os ouvintes da Rádio Jaraguá que estão acompanhando nosso culto nesta noite. Meus queridos irmãos, esta reflexão ela é muito interessante sobre honrar a Deus com as nossas finanças, com gratidão, alegria e propósito. Então, dentro desta introdução que nós já fizemos da semana passada, nós temos aqui a contribuição a Deus como ato de adoração e não de negociação. A Assembleia de Deus não é adepta da teologia da prosperidade, não. E o que é teologia da prosperidade, para quem não saiba? É aquele ensino, aquela falácia que se mostra e que se diz que se a pessoa não prosperar financeiramente, tem alguma coisa errada com ela. Que se você não prosperar financeiramente, é porque você está em pecado. Que se você não enriquecer, é porque tem alguma coisa errada na sua vida espiritualmente e você precisa se corrigir. A teologia da prosperidade mostra isso, ensina isso, cobra isso. E isso não é verdade à luz da palavra de Deus e do ensino sagrado. Então, quando contribuímos como forma de adoração, não exigimos de Deus coisa alguma. Na verdade, adorar a Deus com a vida financeira vai muito mais além do que tentar negociar ou tratar Deus de uma forma mercantilista, de forma nenhuma. Então, qual o fundamento prático de tudo isso? Ofertar e contribuir são práticas que remontam os tempos do Antigo Testamento, como formas de reconhecimento da provisão de Deus e de que somos apenas mordomos dos bens e recursos financeiros que nos chegam às mãos. Mostramos também isso semana passada. Esse tema de finanças à luz da Bíblia é um tema que nos reporta a doutrina da mordomia cristã. O que é mordomia? O mordomo é alguém que administra bens que não são seus. E o texto de Coríntios também nos diz que requer-se do mordomo que ele se ache fiel. Se eu estou administrando um bem que não é meu, eu preciso administrar com fidelidade, porque eu tenho a quem prestar contas. E Davi, reconhecendo isso, ele diz que contribuiu, e Davi tirou do seu tesouro, da sua propriedade particular, lá em 1 Crônicas 29, e todo o ouro, prata que ele tinha, outros bens, ele doou para a construção do templo, que ele desejou muito construir, mas Deus não lhe permitiu. E ele doa, dizendo que ele não estava doando, até colocamos esse texto nos nossos envelopes, aquilo que eu estou doando, eu primeiramente recebi de ti. É uma consciência muito maravilhosa que Davi nos ensina, que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E tudo aquilo que nós aplicamos no reino de Deus, nós aplicamos porque primeiramente recebemos das mãos dele. Então, nós não viemos aqui para negociar com Deus, mas sim para adorá-lo com as nossas finanças. Portanto, a motivação correta é gratidão, não ganância. A oferta nasce de um coração grato, não do desejo de lucro espiritual. E a gente sabe, e também pregamos e ensinamos, que quando alguém lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. É bíblico, é verdadeiro, mas não necessariamente uma relação de ganância, do toma lá, dá cá, de forma nenhuma. Adoração. Outra motivação correta é que nós adoramos através das finanças e não barganhamos com Deus. Contribuir é um ato de culto, de louvor a Deus, não um contrato com Deus. Também contribuir é um privilégio e não um fardo. Se alguém o faz com tristeza, Deus não recebe esta contribuição. O dízimo e a oferta são expressões da graça que recebemos do Senhor. A prática da contribuição nas Escrituras, do Gênesis ao Novo Testamento, a Bíblia apresenta um padrão consistente. A contribuição fiel nasce de um coração transformado, voltado para Deus em adoração. Portanto, o ato de contribuição, de ofertar, de entregar dízimos, precede a lei.
Esse é um argumento que, inclusive, quem é contrário à entrega de dízimos usa. Que o dízimo é coisa da lei, e a lei já passou e foi abortada. Não. O dízimo, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, já praticaram. E essa prática antecede a lei. Abraão, quando dos despojos da guerra, ele entrega o dízimo a Melquisedeque, ele está fazendo não por força de lei. Não existia lei. A lei veio existir centenas de anos depois com Moisés. Abraão, Isaque, Jacó antecedem a lei. Portanto, é uma adoração espontânea e fiel. Os patriarcas fazem isso não porque tinham obrigação da lei. Na verdade, na época dos patriarcas, ainda não existia as escrituras sagradas, nem mesmo os livros do Novo Testamento, já que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Está aí o Pentateuco, que também, segundo os estudiosos, Gênesis não é o primeiro livro, e sim o livro de Jó, que essa autoria do livro de Jó é dada a Moisés. Também esta prática de contribuição aconteceu durante a lei, por regulamentação e ordenança. Agora sim, a lei ela estabelece a contribuição, toda a lei sacrificial de Moisés normatiza as contribuições em Israel, e existia na lei, portanto, uma contribuição para cada propósito, de gratidão, de oferta alçada, levantada para a construção do tabernáculo, por exemplo. Houve também as ofertas de ciúmes, a oferta de confissão de pecados. Cada pecado exigia ali um sacrifício que era feito. A lei de Moisés, portanto, normatiza as contribuições. Mas também nos profetas nós vemos a contribuição nas escrituras e um chamado à justiça e coração, porque quando o Senhor exige, através dos profetas, a lealdade dos israelitas, eles estavam ali até ofertando, contribuindo, entregando seus dízimos, mas estavam se esquecendo de outras coisas prioritárias, que era não praticar a injustiça, por exemplo. É tanto que Deus rejeita até mesmo o jejum deles, e diz: que jejum é esse? O vosso. Como é que eu vou aceitar o jejum de vocês quando vocês oprimem o necessitado, oprimem o órfão, a viúva, não assistem conforme a necessidade deles? E aí a gente entende também, no conceito de finanças na casa do Senhor, que Deus não está olhando simplesmente o que nós temos a dar. Ele está olhando primeiramente o nosso coração. Do contrário, se o nosso coração não for bom, ele também pode não aceitar a nossa oferta. E, portanto, as contribuições nas Escrituras, elas estão presentes também na dispensação da graça, a plenitude do dar em Cristo, do ser movido para ofertar, não por força de lei, mas sim por uma atitude, um gesto de gratidão a soberania de Deus. Portanto, essa jornada nos mostra que o princípio da dádiva generosa não foi abolido, foi elevado e aprofundado em Cristo. Foi elevado e aprofundado em Cristo. O que foi abolido foram as normas cerimoniais da lei, mas não a sua essência. Antigo Testamento, ação, adoração e voluntariedade. O primeiro registro na Bíblia de uma oferta ao Senhor, nós já encontramos na primeira família da terra. Caim e Abel, certamente ensinado pelos seus pais, eles foram cultuar a Deus. E ali levaram a sua oferta. Gênesis 4, do 3 ao 5. A intenção do coração importa mais do que o valor da oferta. É importante. Então, não é sobre valor monetário, é sobre a intenção. É isso que a maioria das pessoas não entende. E, inclusive, atribuem à igreja como se fosse um comércio, porque não é sobre valores, é sobre intencionalidade. O que é que há no coração do ofertante? O querer aparecer, Deus não recebe. Está contribuindo, mas com pesar, como que tem que fazer toda uma cerimônia para se despedir da cédula, né? Olhando e quando joga parece que ainda quer dar um tchauzinho, né?
isso não tem valor para Deus. É melhor não dar uma oferta se o coração estiver pesado, se, né, não tiver a vontade e feliz para fazer. Então, Hebreus 11:4 nos diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Então foi a fé de Abel que moveu a sua oferta ao Senhor. Deus olha para o ofertante antes de olhar para a oferta. Antes eu era adolescente ainda, e ouvi alguns ensinos na igreja de que Deus não havia aceitado a oferta de Caim, porque ele levou para ofertar ao Senhor do fruto da terra. E que havia aceitado a oferta de Abel, porque houve derramamento de sangue. Abel era pastor de ovelhas e levou uma ovelha, um cordeiro para o Senhor. Mas isso não tem fundamentação bíblica. Por quê? Porque a exigência de derramamento de sangue através da oferta só veio depois na lei de Moisés, quando foi implantada a lei de Moisés, o sistema de sacrifício. Nessa época não existia isso. E realmente cada um dá aquilo que tem. Era uma época que não tinha moeda fiduciária. Então, o que Caim poderia oferecer? Aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Como lavrador, ele poderia oferecer frutos, o fruto da terra. E Deus receberia sem problema nenhum. Mas quando a gente chega em Hebreus explica que Deus não aceitou a oferta de Caim porque o seu coração era mau. A maldade já estava no coração de Caim. E como Deus vê primeiro o coração do ofertante para depois aceitar a sua oferta, então a oferta de Caim não foi aceita, já a de Abel sim, porque ele agora está cultuando a Deus e ofertando pela fé. E então, aí a gente sabe o desfecho dessa história, que Caim decai o seu semblante, e ele parte para cima do seu irmão e o mata, e a gente fica imaginando como o coração de Caim já estava maligno, perverso, porque os dois estão num culto, foram ao culto, levaram a sua oferta. O Abel não tem nada a ver em Deus não aceitar a oferta de Caim, mas ele mata o seu próprio irmão. Então, realmente é algo tremendo isso aqui. Temos o exemplo de Abraão e Jacó, o exemplo patriarcal, em Gênesis 14, do 18 ao 20. Abraão dizima a Melquisedeque, reconhecendo a soberania divina. Olha a motivação do que Abraão faz, do gesto de Abraão. Em Gênesis 20, do 20 ao 22, Jacó faz um voto de dízimo como resposta à fidelidade de Deus. Ainda ontem lemos esse texto aqui. O dízimo nasce da gratidão, não da imposição legal. Então Jacó ora ao Senhor e diz: se o Senhor me prosperar nesta viagem, se eu for em paz, se eu retornar em paz à casa dos meus pais, se o Senhor me prosperar em tudo aquilo que eu fizer, certamente lhe devolverei o dízimo. Esse foi o voto que Jacó fez. E também no tabernáculo, em Êxodo 35, do 20 ao 29, o povo ofereceu tanto que Moisés precisou pedir para parar. Qual é a lição que temos aqui? Quando o coração está disposto, a generosidade transborda naturalmente. Os profetas e a fidelidade nas ofertas. Em Provérbios 3, versos 9 e 10, o texto nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Primícias. Portanto, um coração que deseja agradar a Deus em sua vida financeira, prioriza Deus. Aí fora ensinam tudo diferente. Não, primeiro você tira o da padaria do João, depois da loja da Marcela, depois do... E aí vai. O que fica? Em uma sociedade consumista, em uma sociedade onde a maioria das pessoas não tem o coração desprendido nem liberal, numa sociedade onde dízimos e ofertas é combatido, e muitas vezes não é só lá fora não, é dentro aqui dos nossos mesmos. Tem aqueles que não são e ainda tentam confundir os que são e convencê-los a não ser. Então tem muita gente de coração infiel que quer fazer discípulo.
não é? Que quer fazer discípulo. E aí, o princípio das primícias na renda é algo extraordinário, porque se eu recebo 100% dos meus ganhos e entendo que esse 100% é Deus que está me dando, eu entendo que tudo vem dele, que é ele que está me dando o 100%. E, portanto, eu vou priorizar em fazer aquilo que Deus exige de mim através da sua palavra em fazer. Então eu vou priorizar, eu vou colocar Deus em primeiro plano. Se Deus precisa estar no nosso primeiro plano, no nosso tempo, na nossa vida pessoal, primeiro eu e Deus, meu relacionamento pessoal com Deus, depois eu e a minha casa, a minha família, depois eu e a igreja que eu pastoreio. Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Se eu inverter isso, vai dar errado. Se eu colocar a família em primeiro lugar do que Deus, vai dar errado. Se eu colocar a igreja em primeiro lugar que a família ou que Deus, vai dar errado. Porque a Bíblia diz que quem não cuida da sua própria casa, não pode cuidar da igreja de Deus. Então, em tudo na vida, a gente precisa ter prioridade. Deus precisa ser primeiro no meu tempo. Deus precisa ser o primeiro lugar nos meus talentos. Deus primeiro a ser o primeiro. Ele precisa estar no meu primeiro pensamento do dia e no último do dia, quando eu levanto, eu oro, quando eu vou me deitar, eu oro. Ele precisa exercer o primeiro lugar em nossas vidas. E por que não nas nossas finanças? Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, aí esse princípio das primícias ganha o seu devido lugar. Os dízimos dos frutos ensinavam a piedade para com a divindade e não agarrar tudo com cobiça, uma frase de Clemente de Alexandria. Então nós temos algumas advertências proféticas, Malaquias 3, 8 a 10, repreensão pela retenção do que é santo. Roubar a Deus tem consequências espirituais. Isaías capítulo 1, versículos 10 ao 17. Deus rejeita ofertas sem justiça, sem misericórdia e desprovidas de obediência. A pessoa está levando uma vida de desobediência a Deus. Não honra o Senhor naquilo que é, naquilo que faz, nos seus contratos. Não é honesto com a esposa, não é honesta com o marido, não é honesto com os próprios filhos. A desonestidade impera nos seus negócios e depois vem trazer uma oferta. Essa oferta não é aceita a Deus. Deus é santo. E tudo aquilo que precisamos ser e fazer para Deus precisa ser santo também. Então, Isaías, no capítulo 1, versículos 10 ao 17, é uma queixa de Deus ao povo de Israel, porque Deus não é comprado por dinheiro ou por qualquer moeda. O camarada pode estar fazendo a vida, ou levando uma vida errada, e depois vir achar que porque está dando uma boa oferta, está fazendo média com Deus. Essa oferta não é aceita. Então, nós precisamos viver, e esse princípio aqui, de Isaías 1, 10 ao 17, ele é ratificado por Jesus na nova aliança. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Novo Testamento. Jesus e a validação do princípio. Em Mateus 23, 23, aqui nós vemos Jesus validando o que o profeta Isaías falou lá na antiga aliança. Porque os fariseus, eles estavam se orgulhando e chegaram a dizer: não, nós somos melhores do que eles aí, nós jejuamos 3 vezes por semana e ainda entregamos o dízimo de tudo. Só que Jesus conhece o coração de cada um. Então, Jesus responde para eles: devíeis fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas que ele falou antes, o dízimo, que eles alegavam, até se julgavam melhores do que os outros, porque cumpriam e entregavam o dízimo de tudo. Aí Jesus diz: importa que vocês também pratiquem a justiça, a misericórdia e a fé, e não omita as outras que Jesus fala ali. Portanto, Jesus valida o princípio e o eleva ao nível do caráter.
Se alguém é mau caráter, jamais esse alguém vai comprar a Deus através de uma oferta ou de um dízimo. Não, Deus não pode ser comprado, até porque Ele já é o dono de tudo isso aqui. Tudo pertence a Deus. E eu disse aqui semana passada, você já viu alguém, por mais rico que seja, no dia que morre, colocar a riqueza dele no caixão? Não vai. Sabedoria de Jó nos ensina, eu cheguei a esta terra, voltarei para ela. O Senhor foi quem me deu. Jó reconhece isso. Toda a riqueza, todo o patrimônio que ele tinha, ele diz, o Senhor me deu. Foi o Senhor quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Oxalá que todos nós tenhamos esta consciência, essa consciência de fé, de que aquilo que está sobre nossa posse, nós somos apenas mordomos, estamos administrando enquanto estamos aqui na terra, porque as grandes fortunas que alguém faz, tem feito, ou ainda fizer, não vai levar consigo. E aí Jesus nos ensina de forma muito clara, que a vida de uma pessoa não pode consistir nos bens que ele possui. Então a maior riqueza que nós temos é de fato honrar ao Senhor, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Fazer uma coisa sem omitir a outra. Em Lucas 21, versículos 1 ao 4, nós temos também o princípio do valor proporcional. Portanto, a contribuição, a oferta, ela é feita com as possibilidades de cada um. E o dízimo, ele é justo. Por quê? Porque se eu ganho 100, eu darei 10%. A 10ª parte. Mas se eu ganho 1.000, da mesma forma. Se alguém ganha 10.000, da mesma forma. Então ele é justamente adequado e proporcional. Então, a viúva pobre lançou tudo o que tinha. Deus valoriza a proporção do sacrifício, não o valor absoluto. O coração pesa mais que a carteira. Por que explicamos isso aqui semana passada? Por que a oferta da viúva foi considerada por Jesus como a maior oferta? Mesmo talvez sendo naquele culto a de menor valor. Porque foi ela, a viúva, quem fez o maior sacrifício. E o fez de coração. O fez de coração. Eu pergunto aqui, a esta altura do nosso estudo, como está a sua vida financeira diante de Deus? Qual é o seu nível de liberalidade diante de Deus? Porque se eu perguntar aqui, quantos querem prosperar financeiramente? Eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Mas queremos receber as bênçãos de Deus, mas não queremos cumprir aquilo que Ele determina para nós? Aí, acontecendo isso, há então um desencontro. Quero de Deus receber as suas bênçãos, mas não quero cumprir aquilo que a sua palavra determina. Mateus 5, 23 e 24. Reconciliação primeiro. Olha como o ofertório é espiritual. A entrega de uma oferta, de um dízimo, é um ato espiritual e um ato de adoração. E aí, a adoração genuína exige relacionamentos restaurados. Cuidar dos pais, Mateus 15, e dos irmãos é prioridade. A oferta não substitui o amor prático. Pastor, o que significa isso? Jesus ensina no texto que se você vem à igreja, coloca a sua oferta no bolso para entregar no culto. Mas antes do ofertório acontecer, você se lembra que você tem algo a resolver com seu irmão, brigou, o marido chutou o pau da barraca em casa, a mulher pegou o mata-marido, se escondeu de trás da porta, eu vou dar nele na hora que ele entrar aqui, né? A coisa está feia, panelas voadoras para lá e para cá, e aí vem para a igreja com a oferta para entregar, e lembra que não está bem com seu marido, não está bem com seu filho, quebrou o pau lá no ambiente de trabalho, e tem alguém ferido com você. O que é que Jesus ensina? Coloque de volta o seu dinheiro no bolso, vá primeiro, reconcilie-te com o seu irmão, e depois venha
e entregue a sua oferta. É claro que eu estou adaptando a linguagem, porque o texto diz que aqueles que viessem ofertar, e lembremos-nos que ainda era operante o sistema sacrificial de Moisés, e trouxerem o cordeiro, aí o texto diz, deixa a tua oferta no altar, para o camarada não pegar aquele peso nas costas e levar o animal de volta, para depois tornar a trazer de novo. Eles deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Obviamente que nos dias de hoje, a gente oferta através de cédula, a gente oferta através de Pix, a gente oferta, enfim. E você, primeiro, antes de entregar, tem que se reconciliar com seu irmão, senão Deus não aceita essa oferta. Então é algo espiritual. E esse ensino é tão libertador, que quando a pessoa entende esta visão espiritual da oferta, e ela começa a praticar com a sinceridade que a palavra de Deus exige, é impossível, como diz Malaquias 3:10, que o Senhor não lhes abra a janela dos céus. Aleluia. De tal maneira que lhes advenha a maior abastança. O grande problema hoje das pessoas é que elas vão se alimentar com as pessoas erradas. E mesmo sendo membro da igreja, vão buscar comer em um outro pasto e muitas vezes a comida está estragada. E claro que quando lidamos com finanças, quanto menos desobrigados a gente se sentir na nossa consciência, melhor. Não, porque o pastor do YouTube tal disse isso, tal, porque o que combate, porque o da religião fulana de tal, que diz isso, aí a pessoa se sente desobrigada. Agora, eu lancei um desafio aqui semana passada. E eu lanço novamente essa semana e esperando que alguém venha me participar. Se você já encontrou alguém dizimista fiel que se queixe de Deus, que Deus não lhe abriu porta, que Deus não lhe abençoou, até porque quando somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, não são só bênçãos materiais que o Senhor dispensa para nós, mas é um conjunto de bênçãos físicas, psicoemocionais, espirituais e também materiais. Isto realmente é uma bênção maravilhosa que recebemos do Senhor nosso Deus. Nos ensinos apostólicos, conforme lemos aqui o texto oficial, 2 Coríntios 9, 6 e 7, o texto nos diz, o que semeia pouco, vamos ler juntos? O pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Em síntese, o apóstolo Paulo nos ensina que à medida da proporção do ganho que nós temos, nós devemos servir ao Senhor com esta proporção daquilo que temos. Então, entendendo também isto, que quem semeia muito, muito também colherá. É a lei da semeadura. E esta lei da semeadura é válida tanto para a nossa vida financeira, como para qualquer outra área da vida. É tanto que Jesus chega a dizer que quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem como uma pessoa semear a inimizade e colher amor. Mas se você semeia amizade, bons tratos, cuidar bem dos outros, você está semeando o bem e lá na frente vai colher o bem. Quantas histórias não temos visto? Inclusive tem uma de uma pessoa que fez o bem a um desconhecido que chegou em sua porta pedindo um copo de água, e a pessoa, além de dar um copo d'água, não me lembro detalhes da história, ofereceu também um copo de leite e recuperou as forças daquela pessoa que ali estava. Tempos depois, uma pessoa morre, mas não morre no hospital, o melhor cirurgião da cidade foi lá, fez toda a cirurgia, e a pessoa ficou muito preocupada, que não teria como pagar. Para resumir a história, no final das contas, quando foi no financeiro do hospital, estava lá escrito,
tudo pago com um copo de leite. O bem que nós fazemos, a gente colhe. O mal que alguém faz, também vai colher. Porque da lei da semeadura, ninguém escapa. Ninguém. Nem tementes a Deus, nem pessoas infiéis. A lei da semeadura é válida para todos os homens, em toda a história, em todo o tempo, em todos os lugares. E assim também o é na vida financeira do crente. Se eu consagro a minha vida financeira ao Senhor e o honro, Deus também honrará aqueles que lhe honram. E aqui que nós estamos falando é o que está na Bíblia, e não aquilo que apregou os adeptos da teologia da prosperidade. Que as finanças é um assunto espiritual, sim, mas não um assunto de barganha com Deus. Portanto, nós aprendemos com os apóstolos que a semeadura abundante, que dá generosamente com o coração livre e intencional. Aquilo de dar com a mão direita para a esquerda não ver. Não é a ação social que o cara vai lá fazer ação social e tira foto para ir postar para já ganhar elogios. Aí Jesus ensina que o galardão já ganhou aqui. Também, na hora de ofertar, ofertar com alegria e liberdade, não com tristeza, nem por pressão ou coerção. Em qualquer lugar, aqui, se eu um dia chegar aqui e tentar coagir alguém a fazer aquilo que ele não está fazendo, ou ela não está fazendo, de forma espontânea, está errado. Deus ama ao que o faz com alegria. E aí é outro conceito interessante de oferta. A oferta não é para a igreja. A oferta, como dizem muitos lá fora, não é para o pastor. Aqui nós temos, não é? Somos uma igreja organizada, temos os coletores de oferta que vão para a tesouraria contar, depois de contado é passado para o tesoureiro que vai registrar, e depois de registrado ele tem que prestar conta daquele valor. Tudo que entrou, tudo que saiu, e ainda o conselho fiscal, que é a comissão de exames das contas da igreja, vão conferir tudo que entrou, total a total, e tudo que saiu com as devidas notas. Então há um conceito lá fora muito errado, como se crente fosse um tabaréu qualquer que estivesse dando dinheiro a alguém para enricar ilicitamente. Mas não, nós ofertamos com alegria, nós ofertamos com liberdade, não por coerção e nem também por pressão, mas quem o faz deve fazer com o coração alegre, feliz ao Senhor da nossa vida. Eu falo sobre esse assunto com muita liberdade. Eu sou um ofertante desde criança, fui ensinado. Sou um dizimista desde que meu pai entregava vamos chamar de mesada, né? Uma gorjeta ali semanal. E meu pai sempre foi seguro, o velho não é brincadeira não. O velho atravessa o mar com um punhado de farinha e chega do outro lado, ainda faz uma farofa sequinha, não perde nada. Mas daquela época, né, ele, digamos que nos dias de hoje, era em Miguel Calmon ainda, foi em Miguel Calmon que aos 16 anos eu comecei já a trabalhar de servente de pedreiro para ter meu dinheirinho. Trabalhei uns 3 anos de servente de pedreiro até me formar, e depois fui para uma outra área, fui trabalhar na secretaria da igreja. 6 meses depois, aí abriu-se uma porta na prefeitura de Filadélfia, e aí fui trabalhar lá. Mas quando dependia ainda de meu pai, ele dava aquela porção ali, era tão pequena, digamos assim, hoje uns 5 reais por semana, mas eu tirava aquela moeda ali de 50 centavos, nem colocava na salva porque eu achava pouco, e aí dizia ao Senhor, isso aqui é o meu dízimo. E eu confesso para os irmãos, que desde aqueles tempos para cá, Deus só tem me feito prosperar. Deus só tem me feito prosperar. Porque a bênção de Deus na vida de alguém, ela é contínua e ela é progressiva. Aleluia. É promessa de Jesus, não é de pastor. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quem crê, vive esta verdade. Quem não crê, vive de conversa, vive de desculpa, vive de até viver sem a bênção do Senhor, e então lamentando inclusive os outros que são fiéis. E por fim,
colheita da graça. Deus multiplica o que é semeado com fé e propósito. Já na igreja primitiva, a comunhão de bens e solidariedade. Nós vemos em Atos 2, 44 ao 45, Atos 4, 32 ao 37, esta comunhão. Mostramos aqui semana passada que o que aconteceu na igreja primitiva foi algo tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas não tinham os bens como os próprios, mas como um bem comum. Vendiam as suas propriedades e aí dividiam, e só comida, igreja, glória a Deus. Mas aquele modelo não deu certo. Não deu certo. Se cada um de nós hoje aqui, cada um pegar a sua propriedade, vender, ninguém mais for trabalhar, e aí só churrasco, revezando uma equipe de refeitório, fazendo comida, torrando tudo, daqui um dia ninguém tem mais nada. E todo mundo pobre. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Porque aí ela passou a depender de donativos de outras igrejas. É o texto que nós lemos. É o texto que nós lemos. Paulo está dizendo aqui, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Paulo está fazendo uma arrecadação de mantimentos para ir ajudar a igreja de Jerusalém, que eles tinham vendido tudo, comido tudo e agora estava dependendo dos outros. E por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que Jesus já ia voltar naqueles dias, que não ia prezar mais de bens, que não ia prezar mais de casa, que não ia prezar mais de nada. Mas não é bem assim. A Bíblia também nos ensina a sermos organizados, e eu mostrei isso semana passada aqui. Portanto, a comunhão de bens e cuidado ativo com os necessitados, a oferta como expressão de unidade aconteceu. E aí, esse é um modelo de solidariedade, da gente entender que aquilo que Deus nos deu é também para abençoar os nossos irmãos. Em Atos 11, 27 a 30, a contribuição para socorro em tempos de fome, a generosidade ultrapassa fronteiras locais. É o que Paulo estava fazendo, entre outros também, que arrecadavam mantimentos e de igreja a igreja contribuíam. E Gênesis ou Gálatas 2:10, 2 Coríntios 8:14, equilíbrio e solidariedade entre as igrejas, nenhuma comunidade carregando o peso sozinha. Esses dias, mês passado, fizemos aqui uma reunião com o Departamento de Ação Social, convidamos os irmãos das congregações, inclusive exatamente para a gente adotar esse processo, este meio. Vamos atender os necessitados. A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé, depois outras pessoas. Mas entre nós, irmãos em Cristo, ninguém pode estar passando fome, necessidade, ou vivendo uma situação que não consiga viver. A igreja é um ambiente para isso, para a gente demonstrar a nossa generosidade. E uma das funções do dízimo é exatamente para que tenha mantimento na casa do Senhor e atender os necessitados. Lutero, no livro Comentários sobre Gálatas, ele diz: os ouvintes devem prestar assistência com bens materiais àqueles que recebem, de quem receberam benefícios espirituais. Isso aí é realmente um conceito que também está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e ele fala sobre isso, desta contrapartida, né, dos obreiros, como no meu caso e outros, que vivem do Evangelho, que ministram as coisas espirituais, tem também que ter, daqueles que se alimentam, a contrapartida de ordem material. E como isso é feito? Através dos dízimos e das ofertas. Eu sou sustentado através dos dízimos e das ofertas. Os obreiros que vivem integralmente da obra são sustentados através dos dízimos e ofertas. E é assim que funciona desde a antiga aliança, e Jesus ratifica isso dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Princípios teológicos da contribuição cristã. A mordomia bíblica, tudo pertence a Deus. Nós aprendemos na mordomia bíblica, tudo pertence a Deus. Salmo 24:1, o que é que diz? Vamos juntos? 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Somos, portanto, administradores, não proprietários. Quando a gente entende isso aqui, irmãos, muda tudo. Se eu entendo que tudo aquilo que Deus me deu, que está na minha mão hoje, eu não vou levar para o túmulo. Ninguém vai vender todas as suas propriedades, trocar em dólar ou em criptomoeda e botar dentro do caixão. O cara que foi enterrado com um dente de ouro, no dia seguinte o bandido estava lá desenterrando para roubar o dente.
Imagine se descobrisse que alguém foi sepultado com toda a fortuna. Já aconteceu várias vezes. Enterra alguém com aliança e o cara descubra. No outro dia ele está lá arrombando o túmulo. Ou até no mesmo dia, antes que o outro chegue antes. Eu fui redundante agora. Mas tudo pertence a Deus. Quando a gente entende isso, isso é uma ajuda para a libertação na vida financeira. E aprendermos a nos desprender e honrarmos ao Senhor com as nossas finanças. 1 Crônicas 29:14, aquilo que Davi escreveu: tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Ou seja, a devolução a Deus é reconhecimento de sua senhoria, ou na verdade está errado ali, do seu senhorio absoluto. A verdade central: contribuir com fidelidade é declarar: Deus, reconheço que o Senhor é o dono de tudo que tenho. Esta verdade liberta o crente do apego ao dinheiro, do amor ao dinheiro, e transforma a contribuição em um ato de confiança plena em Deus. É algo que liberta a pessoa do egoísmo. Quando eu entendo que o que recebo, preciso devolver a Deus o que Ele exige de mim, preciso contribuir com quem tem menos que eu, isso é libertador, nos liberta do egoísmo e nos faz prosperar, porque aí entra a bênção que existe na generosidade. Já estamos partindo para a conclusão. As características da contribuição aprovada por Deus. Com base no ensino paulino, nos princípios sistematizados por Bergsten, o Eurico Bergsten, um pastor e missionário, a contribuição cristã saudável apresenta 6 características fundamentais. Quais são os princípios? Vamos dizer ali em verde. 1, 2, 3. Ordenada, universal, voluntária, proporcional, eclesiástica e alegre. Então, estes princípios aqui, ou estas características, precisam estar presentes em nossa contribuição. Tudo fundamentado. Ela é ordenada pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios 16:2, contribuir com planejamento e não por impulso emocional. Aquela viúva deu tudo o que tinha, mas ela deu como uma oferta sacrificial ao Senhor. Nós precisamos contribuir com o planejamento. Qual é a sua capacidade? Qual é a sua renda? Portanto, honre ao Senhor com a sua própria capacidade, ou de acordo com a sua própria renda. E, portanto, a contribuição também é universal. Ela, assim como é exigida de mim, é exigida de você. Já na antiga aliança, não sei quantos estavam aqui, mas em alguns momentos do ofertório eu tenho lido alguns textos bíblicos e mostrado que inclusive os sacerdotes, os levitas, que viviam dos dízimos que eram entregues em Israel, eles também tinham que entregar o dízimo dos dízimos. É o meu caso. Aquilo que eu recebo vem das ofertas e dízimos da igreja, mas eu também tenho que contribuir com o meu dízimo. E todos os pastores aqui presentes sabem que tem que contribuir na convenção e entregar lá o seu dízimo, é o dízimo dos dízimos. Portanto, ele é universal, a contribuição é para todos. Todos participam conforme a sua possibilidade. Também a contribuição precisa ser voluntária, sem coerção, movida genuinamente pelo amor. Ela deve ser proporcional. Está aí o texto, conforme a prosperidade particular de cada um. Ela precisa ser eclesiástica. O que significa isso? Quem contribui tem lugar onde contribuir. Quem oferta, quem entrega o dízimo, deve entregar onde congrega. Mas pastor, eu vejo aí na televisão, né, aquele homem do chapéu dizendo: mande aí o Pix que eu estou precisando. Se eu pegar meu dízimo e mandar, está errado. Ele, como pastor, tem a igreja que ele pastoreia, a quem pode apelar nas necessidades que a igreja precisa. Você precisa entregar a sua oferta e a sua contribuição, o seu dízimo principalmente, onde você é alimentado espiritualmente.
É tanto que se alguém, e já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com meu pai, já aconteceu isso com meu tio, pastor Valdomiro, eu já vi ele falando sobre isso. Se alguém ligar para mim, como pastor, e disser, pastor, eu estou aqui com o dízimo tal, e me dê aí o Pix da igreja, eu vou rejeitar. Porque biblicamente, não é uma questão meramente administrativa ou pessoal. Biblicamente, o dízimo, ele precisa ser entregue onde o crente é alimentado espiritualmente. Então, quem for membro da igreja A, da igreja B, da igreja C ou da igreja D, ali deve entregar o seu dízimo. Agora, uma oferta, você já honrou ao Senhor com o seu dízimo, entregou onde você precisar entregar, e quer honrar com uma oferta, mandar para um missionário, ou uma oferta de construção para uma igreja, sei lá, em outro estado, em outro país, não tem problema nenhum. Aquilo é uma oferta voluntária que está sendo enviada, ou uma contribuição específica. Porém, o dízimo não, ele é eclesiástico. E também alegre, com gratidão profunda, nunca com pesar ou lamento. Quais são os perigos das desmotivações distorcidas contra a teologia da prosperidade? Deus não é sócio de negócios. A fé não é uma fórmula de investimento espiritual. A bênção maior prometida é espiritual, não necessariamente material. Em Atos 8:20, nós lemos: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Quem lembra desse texto? Aqui, depois que Paulo revela aquilo que estava acontecendo, e inclusive temos também em Atos o episódio da adivinha, e aí ela, quando viu o apóstolo, disse: homem de Deus, e ele expulsa o demônio, aquela mulher perde a capacidade de adivinhar. E ela era uma fonte de negócio para os seus donos, e por isso quiseram matar Paulo. Mas quando o texto de Atos diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, é porque ele queria pagar para receber aquele poder que Paulo tinha. E poder de Deus não se alcança por dinheiro. Poder de Deus não é comprado. Poder de Deus é uma doação que o Pai dá à sua igreja por meio do seu Espírito, pelos méritos de Cristo. E nós estudamos isso ontem de manhã aqui na celebração da nossa ceia. Não é por mérito, é pela bênção e misericórdia do Senhor. Então, bens de Deus não se compram por dinheiro. Contra o legalismo e a coerção, conforme Lima, ou seja, o pastor Paulo César Lima, que escreveu o livro Dizimista Eu, as contribuições não devem ser encaradas como alívio de um peso obrigatório. Não, vou entregar aqui para eu ficar livre disso. Não é isso. Não é esse sentimento. Contribuição e dízimo não é mensalidade. Não, irmãos. É honrar ao Senhor. É ter o privilégio de dar ao Senhor o seu devido lugar na nossa vida financeira. Também as contribuições não devem ser vistas como fonte de desconforto emocional. Como que você recebeu uma palavra que ou entrega, ou então a maldição vai tomar conta da sua vida. Então, para se ver livre, vou entregar. Também não é isso. Se for por essa razão, já dissemos aqui, o Senhor não vai receber. Também, ela não é um ato de barganha com Deus. Disse C.S. Lewis: a única medida segura para saber se estamos dando o suficiente e se o nosso padrão de vida é afetado, se o nosso padrão de vida é afetado pelo nosso padrão de doação. O que ele quis dizer com isso aqui? Se eu ganho X, mas contribuo como Y, ou seja, se eu ganho um valor enorme, mas contribuo como se eu ganhasse um valor mínimo, o meu padrão de vida está sendo afetado pela minha contribuição. É aquilo que já dissemos aqui no momento do ofertório. Tem gente que tem uma condição financeira de ofertar ouro, mas ele oferta madeira. Outros têm a condição de ofertar feno. Estão numa condição financeira bem tímida, mas ofertam a nível ouro,
que foi o que aconteceu com a oferta da viúva. E aí, o padrão de vida financeiro, ele vai depender da forma como ofertamos ao Senhor. Alguém que tem a condição de ofertar ao nível ouro, mas oferta ao nível feno, palha, ele está dizendo a Deus: eu não sou digno de estar onde o Senhor me plantou. Eu não sou digno de ter a condição que o Senhor me deu. Ao contrário de alguém que está num nível pequeno e oferta com fé, e ele está dizendo: Senhor, o meu coração é teu, tudo que tenho pertence a ti, e eu quero te honrar com aquilo que tenho. Mas isso tem que ser um ato voluntário e de decisão pessoal, que alguém queira assim honrar o Senhor. Foi o que o escritor C.S. Lewis escreveu. Destinos bíblicos das contribuições. Para que servem, portanto, as contribuições? Sustento ministerial, já mostramos aqui, em 1 Coríntios 9, 14, que já citamos aqui, Paulo fala disso, é um ensino que é da antiga aliança, mas que foi também falado por Jesus e ainda ratificado pelo apóstolo. Digno é o obreiro do seu salário. Aqueles que dedicam suas vidas ao evangelho também merecem o sustento digno. Devo fazer um parênteses aqui, que a Igreja Assembleia de Deus em Jacobina cuida muito bem dos seus pastores. Então, não é o caso aqui em Jacobina. Quer dizer, é o caso porque cumpre o que está na palavra de Deus. Assistência social. Também as contribuições e dízimos devem cumprir este objetivo, esta destinação, que nos lembrássemos dos pobres. Visitar os órfãos e viúvas é religião pura diante de Deus. Pela misericórdia de Deus, isso também fazemos, e estamos dia após dia organizando o nosso departamento de ação social. Inclusive, quero agradecer aqui. Ontem nós tivemos um almoço aqui, no período da ceia, que os irmãos doaram os materiais e que toda a arrecadação deste almoço vai servir para ajudar uma das nossas irmãs na cirurgia que vai fazer. Isto é assistência social. E não só dessas arrecadações, almoços, né, ou sorteios que fazemos, mas do próprio caixa, mensalmente, nós temos ajudado muitas pessoas em suas necessidades. Para malandragem, não, mas pessoas em suas necessidades, a gente tem ajudado. Também para a expansão do reino. Parceria missionária, que essa Igreja Assembleia de Deus Jacobina, graças a Deus, tem várias parcerias missionárias, evangelização. Todos os meses estamos fazendo o projeto Jacobina para Cristo e, portanto, levando o evangelho às ruas, aos bairros, com distribuição de folhetos, evangelismo pessoal e também distribuição de cestas básicas. Como pregarão se não forem enviados? Pela misericórdia de Deus, temos tido essa condição de enviar, pela fidelidade daqueles que contribuem. E manutenção do culto, construção de templos, pagamento das contas da igreja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, recursos para o culto e para a casa de Deus. Tudo isso que temos aqui, todo esse templo construído, climatizado, com uma cadeira boa para sentar, com um bom som para se ouvir, tudo isso é fruto das contribuições dos fiéis. E aí, o único prejuízo, eu ouso dizer isso aqui, o único prejuízo de quem não contribui é dele mesmo. Nós estivemos aqui o seminário com o pastor Edi Vinagre, e ele mostrou isso com muita propriedade. Oferta não é sobre abençoar a obra de Deus. Oferta é sobre abençoar quem oferta. Quem oferta é que vai ser abençoado. Porque a obra de Deus já é abençoada. Eu desafio aqui vocês. Quantas pessoas não dizimistas nós temos aqui? Certamente um bom número. E aí eu lhe pergunto, em algum tempo a obra de Deus deixou de ser feita? Templos deixaram de ser construídos? Pastores deixaram de ser sustentados? Não, por quê? Porque Deus provê. Deus provê. Deus levanta colunas financeiras na sua igreja. E Ele provê. A obra de Deus jamais vai parar. Ah, porque fulano de tal, que é não sei o quê, e que vai sair, ou que vai deixar de contribuir. Sai um, Deus levanta 10. A obra de Deus, irmãos. E Ele sustenta. Então, não é sobre ajudar a igreja.
É sobre ser fiel e de Deus receber as bênçãos que Ele tem a derramar sobre cada um de nós. Aleluia. Então, no Didaquê, no século I, os primeiros frutos tomarás, era uma norma, né, prescrita ali. Os primeiros frutos tomarás e darás como primícias aos profetas, pois eles são seus sacerdotes. Mas se não tiverem profetas, dê isso aos pobres. Era uma recomendação ali. Eu tenho alegria, e digo isso aqui como testemunho, não para glória própria, nem para, enfim, não é para glória própria, mas eu tenho a alegria de ainda contribuir com meu dízimo, que faço na convenção, com minhas ofertas aqui na igreja, com uma liderança espiritual que tenho, com meu líder espiritual, e mensalmente, juntamente com um grupo de pastores, eu oferto uma oferta de primícias na vida do meu líder espiritual, e tenho a alegria também de contribuir com missões. Aprendi isso desde a minha juventude, e Deus me tem feito muito bem por isso. Então, o que eu estou ensinando aqui é algo que eu vivo. Não estou como alguém que poderia dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pela bondade e misericórdia de Deus, também ainda ajudo aqueles que posso na assistência social. As bênçãos da fidelidade, sem barganha. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, bênçãos espirituais, a fim de que, tendo sempre, continuamente, em tudo, Deus não deixará faltar nada, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, são os versículos de Coríntios 9:6, 2 Coríntios 9:6, 9:8 e 9:12. Semeadura e colheita. A proporção da semeadura determina a proporção da colheita. Graça abundante. Deus provê não apenas o suficiente, mas a suficiência para toda boa obra. Aleluia. Portanto, quem é fiel ao Senhor recebe graça abundante e glorifica a Deus. Quem contribui, quem é fiel, também a sua vida serve para glorificar o nome do Senhor. A fidelidade nas ofertas gera ações de graça a Deus e em muitos corações, porque cada cesta básica que é dada, cada contribuição para alguém ir fazer um exame médico, cada consulta que é paga com dinheiro de dízimos e ofertas, você está glorificando o nome do Senhor e está ajudando pessoas que necessitam também glorificarem o nome do Senhor. Quantos feedbacks eu tenho recebido de irmãos e de irmãs em gratidão a Deus por aquilo que temos feito em ajudar as suas vidas. Temos aqui o projeto Nasce, toda a estrutura de salas, não é cobrado nada, ar-condicionado, energia, nada, para os nossos irmãos atenderem aqui a um preço fininho, para fazermos e estendermos a obra social àqueles que precisam. E queremos expandir isso. E em nome de Jesus vai dar certo. Vamos expandir mais e mais este projeto em nome do Senhor Jesus. Atenção importante. A colheita não é necessariamente material, que quem oferta às vezes fica pensando, porque isso é muito dito lá fora, que dê para receber. Isso apresenta os testemunhos que deram certo, né? Alguém que chegou quebrado, isso, aquilo, outro, e forma na mente das pessoas um relacionamento mercantil com Deus. Quer saber uma coisa? A maioria das pessoas que vão a igrejas fazerem campanhas, tal, não são pessoas crentes, não. São pessoas que estão vendo os testemunhos e eles querem se dar bem financeiramente. E vão. E quando fazem com fé, dá certo sim. Por quê? Porque Deus não nega a sua palavra, a lei da semeadura existe. Semeou, vai colher. E pode prosperar. Isso não significa salvação. A pessoa pode estar até prosperando financeiramente por conta de estar atendendo um requisito da palavra de Deus. Mas isso não significa salvação. Então, a bênção, não é necessariamente material nem imediata. Deus sabe o que precisamos e quando precisamos. Em sua provisão supera os cálculos humanos. Aqui, a glória de Deus e o louvor dos homens, o fruto da fidelidade. Muitos farão ações de graças a Deus. Glorificai a Deus pela obediência da vossa confissão.
graças a Deus pelo dom inefável do Senhor. Temos também algumas aplicações práticas e o resumo, né? Contribuir a um ato de adoração, não de negociação. Vimos também que a motivação deve ser gratidão, alegria e amor. Vimos também que a proporção importa mais do que o valor absoluto. E os recursos sustentam ministério, missão e necessitados. Por fim, vimos que Deus recompensa a fidelidade, mas não segundo a lógica do mercado. Perguntas para reflexão pessoal. Último slide. Adoração ou barganha? Quando ofertamos, estamos adorando ou barganhando? Gratidão pelo passado ou expectativa pelo futuro? Ó, estou dando aqui, viu, Deus, mas ó, tu tá vendo, né? Primícias ou sobras? Generosidade sem extremos? É isso que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia. Uma igreja para pertencer.